fica novo de novo, hein? Quem é velho fica novo de novo. Há muita gente que vende lama do Mar Morto a dinheiro pesado aqui no Brasil. Eu não sei quanto ela pagou isso aqui, hein? Alguns dólares por isso aqui, que é a lama do Mar Morto. Ainda veio nesse estojo? Não, estojo é meu. Porque se vier no estojo ainda é mais caro ainda. Não, isso aqui vem assim, ó. Então isso aqui aqui as que usam muita coisa. Pá, você é gostosinho até pegar, viu? Pode passar, se alguém dá uma olhadinha, pode passar. Só não fica se distraindo agora, que é hora de escola de campo. Então o senhor guarda. Ah, é lama? Lama do Mar Morto. Eu vou pegar eu trouxe a garrafinha de água, essa obra ela trouxe. Eu falei assim, isso aqui tem igreja que ganha 1 milhão com isso aqui, com essa garrafinha de água, né? Mas eu não estou cobrando nada, não. Não, aqui dá para vocês verem, né? Eu vou passar, porque agora é meio impróprio, né? Mas isso aqui ponha, passa no rosto, diminui 10 anos cada dia. Passa no rosto. Eu prometi que traria, porque eu trouxe a água que dia não achei a lama, a minha esposa achou hoje. Lama do Mar Morto. Eu apareci, como a minha filha focalizava todo lugar que ela estava, ela passou pelo Facebook da minha filha, o esposo dela, o pastor Arival e mais um presbítero, todo enlameado dessa lama, né? Lá pode tomar banho de graça, né? Mas se for comprar isso aqui, não sei quanto custa, é bem caro. Passar no rosto. Como as mulheres não gostam de usar nada, maquiagem nenhuma, né? É a coisa que mais... A semana diz que é a área mais... Gasta mais dinheiro no mundo. É, produto de beleza. Produto de beleza. É. Vamos começar nossa aula? Alberto, você que está aqui hoje, é um tempinho, não vejo você aqui. Faz oração por nós, por favor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, porque o Senhor nos privilegiou, Pai, de estar aqui, Pai, reunidos, Pai, para aprender da Tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque Tu tens nos guardado, Tu tens nos dado a vontade, Pai. O Senhor nos traz aqui para isso, Pai. O pastor vai trazer a palavra, o ensino, Pai. Abra nossos corações, nossas mentes, Pai, para que nós possamos aprender, Pai, e sair daqui praticantes daquilo que ouvimos. Amém, Senhor. Pai Santo, Pai amado, eu te agradeço por tudo, peço perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. O meu caro Elias de Souza está aí, não? Eu me lembro quando minha filha começou a ter o problema de câncer, que os irmãos sabem, quase 2 anos já. E graças a Deus eu quero informar os irmãos. Amanhã fazer aquele exame de ressonância magnética, tem as coisas mais difíceis. Ficar quase 3 horas dentro daquela máquina, ela não suporta. Talvez amanhã vai pedir que dê alguma anestesia, alguma coisa para aguentar, porque é brincadeira. Mas tem campo aberto, viu, reverendo? Tem? Tem campo aberto. Não sei, lá onde ela faz não tem. Ela agora está aumentando, cada vez vai lá pior. Hoje e amanhã vai ser quase 3 horas. Ela falou assim, eu vou pedir para dar um jeito, um calmante, porque não vai, é impossível. E se você apertar, enquanto lá dentro, volta tudo a estaca zero. O que foi feito até aquele momento não mata mais nada. Mas eu quero dizer aos irmãos que Deus tem abençoado ela tem sido preletora. Quem tem acompanhado o trabalho pela internet, ela já tem por 3 vezes, já fez palestras sobre a vida dela, sobre a experiência dela nesse sentido. Ontem, sexta-feira, foi ontem de manhã, ela fez a última palestra, já está convidada para uma outra palestra sobre esse assunto. Já a terceira faz, e sempre se coloca na internet, o dia da fazenda. Deus tem abençoado a vida dela, e através da vida dela, Deus está abençoando algumas pessoas. Muitas pessoas já estão sendo transformadas. Inclusive, ela convidou ontem que os chefes dela lá da American Line foram convidados, justificaram por estar presente. Um estava fora de São Paulo, organizando uma outra agência da América, lá no outro estado do Brasil.
o outro está viajando para o exterior, mas justificaram que estaria ausente. E Deus tem abençoado o trabalho dela. Deus está fazendo isso na obra dela. Às vezes Deus faz coisa... A cura dela foi para a glória de Deus, né? ela está com problema ainda, agora vai ver em ponto está. Mas eu agradeço os irmãos que têm orado, eu sei que a pessoa da igreja tem orado nesse sentido. E eu oro pelas pessoas que oram por ela. E nós temos acompanhado isso aí com muito... Não é fácil, não. Não é fácil. Só por Deus. O irmão Elias de Souza, logo que ele soube que a minha filha estava com problema, disse: pastor, não confie em médico, confie em Deus. Eu guardei essa frase e ele está aí, ele vai ouvir. Isso faz bem saber que isso fez muito bem para nós, sabe? E aqui o Salmo, eu estava lendo o Salmo 121, aqui diz uma expressão que muito interessante nesse Salmo, que tem servido de alento para a gente. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Lembra o corinho? Estou confiando? Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, que um lar no céu Cristo vai me dar. Eu só confio quando descer e o céu toldar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confie em Deus, meus, que Deus é muito bom. Confie em Deus. Deus é muito bom. Ele não faz, ontem, Priscila Malafaia, ele não faz aquilo que a gente quer. Nem sempre. Lembra que eu disse um dia, eu li um livro sobre oração e uma frase me chamou a atenção. A minha oração não tem objetivo de que Deus faça a minha vontade, mas para que a minha vontade esteja em harmonia com a vontade dEle. Isso é a coisa mais difícil quem ora a Deus. Seja feita a tua vontade. É assim ou não funciona? Porque a minha oração não muda o plano de Deus. Caso contrário, a gente está querendo mandar em Deus. Eu tenho um CD lá. Parou de vender, mas eu nunca vendi nenhum. Ai. Bom, o nosso... Já oramos, né? Já almoçamos? Não, ainda não. Olha, o nosso tema hoje da lição desse trimestre, nós estamos estudando, apesar das lições da Angelzina. Preparado, né, Dona Angelzina? Estão pesadas, né? São lições pesadas, gente. O assunto é pesado. Então é o seguinte, ela vai dizer coisa que eu disse, eu vou dizer coisa que ela disse, porque hoje é o capítulo 4 de Gálatas. Eu vou fazer referência ao capítulo 3, por certo, estudou esse domingo passado. Mas estão ligadas as duas coisas. É um livro. Estão ligados. Então os irmãos não se estranhem se não, porque tem que ser bem mastigado tudo isso aqui, porque a coisa é muito séria. E o nosso tema hoje é o direito da liberdade. No capítulo 5, versículo 1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Paulo está enfrentando exatamente esse problema com as igrejas da Galácia. Nós vimos que a expressão Galácia, carta aos Gálatas, não referia-se a uma igreja, mas a algumas igrejas. Lá no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, você encontra quais são as igrejas, são Antioquia, Derbe, Listra, Icônio. São essas igrejas que são chamadas igrejas da Galácia. Lá dos gauleses, dos habitantes dos gauleses, em 270 a.C., eles invadiram uma região, e depois, quando Paulo escreveu, essa região já era
uma província de Roma, e Paulo então fazia sua referência às igrejas da Galácia. Essas igrejas aí. E hoje nós estamos estudando o tema que é o direito da liberdade. Nós temos o direito da liberdade que Cristo conquistou por nós. O capítulo 4 de Gálatas, ele começa dizendo o seguinte: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, porque é ele senhor de tudo. Aqui parece que não diz nada isso aqui. Mas se você ler o texto todo, o conteúdo todo do capítulo 4, vai entender por quê. Se você está acompanhando as lições que são dadas, essa é a 4ª lição já, você lembra o que Paulo está falando aqui. O que ele está referindo-se aqui, nesse texto aqui. Então, é muito interessante nós estarmos atentos nesse sentido para acompanhar a lição e entender o que está aqui. Então, assim começa esse capítulo 4. Assim começa esse capítulo 4. Digo, pois, Paulo, que durante o tempo, a nossa filiação com Cristo, digo que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo, posto que é ele senhor de tudo. É senhor de tudo, no entanto, é como se fosse um escravo. Então, o que isso significa? Que durante o tempo em que o herdeiro é menor. A comparação que Paulo faz aqui, nesse primeiro versículo aqui, para a gente começar bem essa introdução aqui, é que a comparação que Paulo está feita aqui é referência ao tempo da dispensação da lei. Ele coloca aqui como uma criança que estava sob o sujeito de um escravo, e não tinha seus direitos. Paulo usa então aqui a experiência de uma família nobre, antiga, que tinha um filho, embora o menino fosse herdeiro de tudo, não desfrutava dessa riqueza, dessa posição de herdeiro, porque ele vivia sujeito embora fosse dono de tudo, ele vivia sujeito a uma pessoa, uma orientação de alguém, de um escravo, que tinha autoridade sobre ele. Note a expressão aqui, versículo 5. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, que quando éramos menores, não está falando de aqui estatura, agora de menores, sentido de idade, não. Estávamos servilmente sujeitos ao rudimento do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Chegou à maioridade. E está fazendo referência ao período da lei. Paulo queria dizer que a lei conserva uma pessoa, a lei conservava e conserva, que há algumas pessoas que hoje vivem sob a lei, viu? Que Paulo então queria dizer que a lei conserva uma pessoa nessa posição espiritual, até que ela fosse liberta pela graça, que viesse a entender e participar daquilo que a lei ensinava e por aquilo que ela indicava no tempo da graça. Versículos 6 e 7. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Sabe o que significa a palavra Abba Pai? Paizinho ou papai, né? As duas palavras significam pai, uma em grego, outra em hebraico, né? De sorte que não és escravo mais, porém filhos, e sendo filho também herdeiro. Não só apenas filho de Deus. Daqui a pouco vamos dizer uma outra doutrina maravilhosa que eu disse no dia na aula anterior, sobre a justificação, né? Nós tratamos eu disse que era uma das doutrinas mais consoladoras da Bíblia, porque por meio da justificação Deus nos tornou inculpáveis dos nossos pecados.
Hoje a lição traz uma outra doutrina muito importante aqui, vamos referir mais a ela, que é a doutrina da adoção. Deus nos adotou como os seus filhos. Em nada difere de um escravo, Paulo diz aqui. Olha o versículo, eu vou repetir muitas vezes os mesmos versículos aqui para a gente gravar bem. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo. Eu disse que isso Paulo está falando a respeito da nossa vida e daqueles que vivem sob a lei. Pode falar. A adoção, ela seria assim como a predestinação? Não. Não, né? A adoção, porque nós pecamos, perdemos nosso direito de filho de Deus, né? Com o nosso pecado. Portanto, nós não somos filhos legítimos de Deus, somos filhos adotivos. Interessante que até o nascimento de Jesus, a Bíblia fala de, até o Novo Testamento, a Bíblia fala filho, quando refere-se a Jesus Cristo, o filho unigênito de Deus. O único filho que Deus tinha era Jesus Cristo. Depois que Cristo veio ao mundo, Deus nos comprou a nossa liberdade em Cristo Jesus, com a morte e a ressurreição de Cristo. Cristo não é chamado mais de filho único, unigênito, filho primogênito, porque nós também somos filhos de Deus. Agora, adotados. Não somos filhos legítimos de Deus, perdemos esse direito. Somos filhos adotados. Por isso que a Bíblia, o texto diz aqui, uma coisa muito interessante, que a gente presta atenção aqui. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho também são herdeiros. Não é assim hoje na história da adoção de criança? Quem adota criança tem que adotar com um filho. E esse filho adotivo tem os mesmos direitos dos filhos legítimos. Nós temos os mesmos direitos de filho legítimo de Deus, que é Jesus Cristo. Mas somos filhos adotivos, adotados pela misericórdia de Deus. Não só merecemos isso, não. Então, meus irmãos, a expressão aqui não difere de um escravo. Então, está aqui subentendido que a liberdade subentende ter havido o crescimento e a maioridade e responsabilidade. Passamos do período da legislação, da mosaica, das leis, estamos sobre a graça. Então, a liberdade subentende ter havido em nós o crescimento e a maioridade e responsabilidade. E essa atitude ou posição não pode ser atingida enquanto ainda alguém é infantil. E enquanto Paulo quer dizer esse texto aqui, que enquanto as pessoas estão sob a lei, elas são infantis, dependendo de que um escravo tome conta delas, que é a própria lei. Então daqui eu vou lá para o capítulo, vou voltar ao capítulo 3 de Gálatas, estudado em passado, veja aqui o versículo 23 em diante, o que diz aí? 23 até o 26, alguém podia ler? Presta atenção. Guarda a expressão aio aí. a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Muito bem. Leu até o 26? Essa expressão aí do versículo 24... de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A palavra aio, ela é traduzida por preceptor. O que é um preceptor? Preceptor é aquele que dá preceitos. Preceptor é aquele que dá preceitos, que dá instruções. Aliás, outra definição de aio são instrutores. Um aio para os gregos
e para os romanos foi um criado de confiança da família, em cujas mãos se encarregava o filho herdeiro de todos os bens da família, mas que não podia possuir nada por enquanto. Então, o aio, para os gregos e os romanos, foi um criado de confiança encarregado de acompanhar, levar a criança à escola, né? Educar uma criança ilustre, até que ela chegasse à maioridade. Então, assim é a lei. Paulo quer dizer que assim é a lei. Como o aio nos orientou, a lei nos orientou, a lei foi útil, ainda é útil, como lei moral. Era um guia. A lei, então, não foi dada injustamente, nem sem motivo, porque a lei, como o aio, nos revelou a justiça de Deus, é pela lei que nós conhecemos a justiça de Deus, nos convenceu de nossos pecados, viu, versículo 24 e 25 aqui, que eu acabo de ler, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subjugados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Acabou. Mas está ilustrando isso aqui. Assim é a lei. Como aio, a Bíblia nos revelou a justiça de Deus, nos convenceu dos nossos pecados. E lá em Romanos, alguém podia abrir lá em Romanos capítulo 4, versículo 15, Paulo fala alguma coisa nesse sentido. Romanos capítulo 4, versículo 15 e capítulo 7, versículo 7. Romanos agora, viu? Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus. Então, capítulo 7, versículo 7. O que Paulo diz aí? Romanos 7, 7. Que diremos, pois? A lei é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, Olha aí. não por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse. É isso aí. Se não fosse a lei, eu não tinha pecado. Sem lei, não, porque eu não conheço pecado. Se eu não conhecia pecado, eu não tinha pecado. Jesus falou que não veio revogar a lei. Não, ele não veio revogar a lei. Isso é uma coisa muito interessante. Já vi pregadores dizer, Cristo veio revogar a lei. Não, ele não revogou a lei, ele cumpriu por nós. Por isso eu não tenho obrigação de cumprir a lei para a minha salvação. A lei moral, sim, ela guia a minha vida. Deus nos guia através da sua lei. Mas não tem efeito de salvação. Porque Cristo veio e cumpriu a que nenhum homem podia cumprir. Nenhum mero homem, desde a queda de Adão, pôde guardar ou guardará perfeitamente a lei de Deus. Nosso catecismo fala isso. Então, Cristo veio, foi bom só dizer isso, ele não revogou a lei. Eu já vi pregador dizer isso. Cristo veio, não tem um compromisso com a lei em nada, porque Cristo revogou. Não, ele não revogou. Ele cumpriu. Cumpriu por nós. Cumpriu em meu lugar, era obrigação minha cumprir. Como os adventistas hoje, com toda a licença aqui da ausência deles, para ninguém se defender, né? Eles dizem que são salvos pelo cumprimento da lei. Mentira. Porque para a lei, diz Paulo, ninguém é justificado. Pela lei, obrigado, João, ninguém é justificado. Já vou comer. Está gelado? Ih, pior que não. Graças a Deus não está. Não, eu estou com a garganta daquele jeito. Não nem... Hã? Temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, João. Nem ia cair, não. Então, a lei nos diz que somos pecadores. É ela que diz que somos pecadores. Se não houvesse lei, não haveria pecado. A lei, então, nos diz que somos pecadores e nos ameaçou com o castigo de Deus. A lei nos diz que somos pecadores. E ela que diz que nós seremos punidos. Mas não faz nada. Ela diz, você é pecador, você vai ser punido por Deus por causa disso.
O problema agora é lá com Jesus. Nós temos então em Jesus o perdão dos nossos pecados. E ela é considerada porque ensina o que nós devemos fazer. Aí depois que você aprendeu ou recebeu o ensinamento, você que se vira. Não, aí nós buscamos a outra coisa. Ela nos ensinou que nós somos pecadores. Ela diz que nós estamos ameaçados pelo castigo de Deus. E nos mostrou. O meio está lá, é Jesus. É o aio, né? Indicou o caminho certo. O caminho é Jesus para a nossa salvação. Mas não pode nos salvar. Por isso nos aponta Jesus como nosso Salvador. Versículo 24. Nós estamos lendo muitos versículos que nós temos que ler, viu? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela lei, pela fé. É por isso que dizer a lição não é fácil, é complicado. Viu? Precisa ter muito cuidado, tá certo? Para não falar heresia também, né? Tem umas coisas mais fáceis de tratar desse assunto aqui. É perigoso fazer heresia. A lei nos revelou a futilidade. Deixa eu terminar a frase aqui. A lei nos revelou a futilidade dos nossos esforços para ganhar a nossa salvação por meio de obras. Por meio das obras, ninguém será salvo. Ninguém será justificado pela lei, mas pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vou ler de novo isso aqui. A lei nos revelou a futilidade de nossos esforços para ganhar a nossa salvação por meio de obras, até nos conduzir ao Salvador, que é Jesus Cristo. Esse texto aqui vai ser lido tantas vezes por isso, porque eu preciso ler esse texto. De maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Eu vou reler esse versículo algumas vezes, porque eu preciso deixar bem claro. Então, note bem, esse contraste que Paulo quer nos ensinar aqui nessa lição, entre a tutela da lei e a liberdade que se alcança em Cristo, está aqui, nesse capítulo. O capítulo está todo, intermeado em todo o livro de Gálatas. Mas então, esse contraste que Paulo quer nos ensinar nesta lição, entre a tutela da lei e a liberdade que se alcança em Cristo. Se o Filho vos libertar, sereis realmente livres. Até aí? Paulo quer ilustrar com esse exemplo de família. Ele usou a palavra aqui, aliás, 2 vezes, hein? Vai usá-la no final também da nossa lição, família de novo. Usando a família de Abraão lá, Agar e Sara, como exemplo de lei. Agora que eu entendi direito o que é essa diferença das duas. Você vê? Né? E agora você vê outra coisa interessante, aqui abrindo um parêntese, parece uma coisa tão errada, mas está dentro da providência de Deus, né? Por isso que você vê as coisas. Deus, desculpa dizer isso aqui, mas parece uma heresia. Deus gosta de complicar as coisas. Então você pega ali o Velho Testamento e encontra cada coisa acontecendo na história do povo de Deus, coisa absurda, mas está dentro do plano de Deus. Havia um propósito de Deus nisso aqui, né? Que quando a mulher, depois eu usei isso lá, se der tempo eu vou dizer, agora eu vou perder tempo para aqui, perder tempo não, eu vou antecipar aqui, pode me atrapalhar lá no final. Então Paulo quer ilustrar com esse exemplo de família, que a primeira e maior liberdade é a liberdade da alma e da consciência. E se uma pessoa é livre no coração, Paulo quer dizer que se alguém é livre no coração, se alguém é livre de consciência, as circunstâncias limitadoras não podem mais entravar
a nossa nova experiência com Cristo. Volto novamente aqui agora ao capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos, aqui vem aquela expressão, adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que chama Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filhos, também herdeiro de Deus. Completa realização de Deus em favor da sua vida. A lição de Paulo, então, nessa parábola que ele usa aqui, de aio, de empregado que criava as crianças, né? A lição de Paulo nessa parábola é que a lei reduz o significado da vida. E ela permanece impotente até que a graça entra em nossa alma. Assim também nós, quando éramos menores, quando é que nós éramos menores? Alguns anos atrás? Não é isso não. Não está falando da minha idade cronológica, não? Mas então assim também nós, quando éramos menores, estávamos sob a lei, tutela da lei, estávamos servilmente sujeitos ao regimento do mundo. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. E nós passamos então a viver debaixo da graça. Essa expressão, quando eu era menor, eu entendo assim, quando nós não tínhamos conhecimento. Ele refere-se ao tempo da turma, nós também. E as pessoas que hoje vivem debaixo da lei. Que hoje a religião já disse isso, estou repetindo, que vivem achando que eles podem ser salvos ao observar a lei. Aí não, transitório, por exemplo, quando o Espírito Santo começa a agir em nós. Isso, é certo. Aliás, há uma frase que embora responder a sua pergunta, né? Eu creio que vai responder, mas de que maneira o sentido é esse mesmo. Então, note bem, Paulo está falando já está até aqui, ó. É o que você falou. Paulo está falando aqui da nossa filiação a Cristo. Tal liberdade que Deus nos concede, não quer dizer que o indivíduo possa fazer o que lhe parece melhor. Nós não somos livres assim. A palavra liberdade é usada tão mal. Lembra do tempo dos hippies, né? Tem alguns por aí, mas no tempo dos hippies, eles não cortavam o cabelo, porque era uma exigência da sociedade. Eu sou livre. Não tomava banho, que é uma exigência da sociedade, tem que tomar banho e ficar limpo perto dos outros. Tem que fazer barba, porque eu sou livre. Não, isso é libertinagem. Paz e amor, irmão. Paz e amor. Paz e amor. Paz e amor, coisa nenhuma. Nesse meio havia ladrão, sem vergonha, bandido de toda sorte. Outros não. Então, tal liberdade não quer dizer que o indivíduo possa fazer o que lhe parece melhor. Antes, libertos em Cristo Jesus, tem o direito e a satisfação de praticar o que é certo. Praticar o que é certo. Por isso que Paulo diz lá no capítulo 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo os libertou. Para serem livres que Cristo os libertou. Permanecer, pois, firme, e não vos submetai de novo a julgo de escravidão. É o que estava acontecendo com os Gálatas. O problema mais sério que Paulo enfrentava com os Gálatas, com os crentes de Gálatas, é que eles estavam voltando a ficar debaixo da lei. Eles estavam rejeitando o ensino de Paulo sobre a graça. Paulo se refere no versículo 3, ele diz o seguinte: assim também nós, quando éramos menores, entendemos essa expressão aqui, né? Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então, quando Paulo se refere no versículo 3 às crianças espirituais, ele refere
A verdade que ele fala aqui, essa ilustração que ele usa, a parábola, ilustra, na verdade, o que é aqui. As crianças, Paulo se refere às crianças espirituais que éramos quando nós vivíamos em período do legalismo judaico. Ele está falando referência ao povo de Gálatas, mas como a irmã Dona Geusina disse, e como o irmão também disse, refere-se a nós também, antes nós conhecemos a graça de Cristo. Nós vivíamos sob a lei. Paulo se refere então, nesse caso, às crianças espirituais que nós éramos, vivendo em período do legalismo religioso, aqueles que vivem em período anteriores à graça de Deus, se caracterizam por conhecimento religioso inferior, por meio de revelações mais primitivas. Ouça aqui. Outrora, porém, não... Versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos, pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardar dias, meses e tempos e anos, receio de vós, tenho eu trabalhado em vão para convosco. Paulo está fazendo aquela reclamação, será que vocês vão voltar àquela escravidão de novo? Vocês foram livres? Esse é o problema que Paulo encontrava com a igreja da Galácia, e que hoje acontece com muita gente. Acontece hoje, infelizmente, também em nossos dias. Vemos que a luta de Paulo, então, com os crentes da Galácia, é que para que os mesmos não trocassem o evangelho da graça que ele pregava pelo evangelismo, pelo legalismo dos judaizantes. Esse é o problema de Paulo, ele estava sentindo isso. Olha a expressão aqui, receio de vós tenho eu trabalhado em vão para convosco, guardais dias, meses, tempos e anos, voltou à escravidão da lei. E alguns estavam fazendo isso depois de ter conhecido a pregação de Paulo a respeito da graça. Bem, e Paulo diz então que o legalismo do judaísmo, nessa opinião de Paulo, tal mudança era para o pior para aquele povo. Ele estava mostrando para o povo que essa mudança era pior, que era até mesmo um retrocesso muito triste para eles, e chegou mesmo a entender que seria um suicídio espiritual eles voltarem do tempo da graça para o tempo da lei, vivendo sob leis, cumprindo requisitos, cumprindo normas e princípios muito comum. Quando ele vê, eu sempre digo o seguinte, é bom, parece, né? De modo geral, parece mais fácil ser cristão hoje do que no tempo do Velho Testamento. Porque você você só podia andar tal dia, né, um dia especial, você não podia fazer tais coisas, você vivia jungido por leis e mais leis para tudo, leis para comer, leis para agir, para trabalhar, leis para todo tipo de coisa, havia 5.000 leis. O povo vivia jungido, escravizado por leis. Cristo veio e cumpriu por nós. Eu não tenho obrigação mais de cumprir a lei para ser justificado diante de Deus. A lei hoje é a lei moral. A lei serve sim, porque se não fosse a lei eu não sabia o que é pecado. Isso é grande importante, Paulo deixa bem claro isso. É pela lei que eu sou conduzido no mundo. As leis estão aqui, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiça a mulher do teu próximo, não fala mentira. Isso é lei, é moral, nos conduz moralmente na nossa vida espiritual. Mas eu não tenho o dever de cumpri-las para ser salvo. Dá licença. Estou mal, viu? Mas prometo não cair aqui. Para nisso, vou estar aqui abrindo um parênteses. Os irmãos orem, que eu falei com a Silvia que talvez ano que vem não vou assumir a classe mais.
Eu gostaria que os irmãos orassem nesse sentido, porque eu penso assim, mas estou sozinho nessa tarefa. Minha família não quer que eu deixe, porque eu vou ficar com Alzheimer, né? Não vai ler mais, não vai estudar. Claro que vou ler sim. A Bíblia, quem sabe, uma vez por semana. Desculpe, brincadeira. Mas a pessoa precisa estar, eu me coloco na disposição, eu preciso estar lendo. Se não for ler, eu tenho motivação para isso. Além de tudo, é exercitar minha mente, senão vai ser difícil. Mas vou ler muito, tem muito livro para ler que eu não estou lendo mais. Estou com uns 4 livros, comecei a ler, não terminei de ler, tá? Mas eu estou pedindo a orientação de Deus, porque inclusive descansar a classe de mim aqui, sabe? Na minha frente. Eu estou pedindo que Deus, os irmãos orem nesse sentido. Tá certo? Faz favor. Eu tenho que dar uma resposta para ela um dia desse aí. Eu vou dizer para ela sim ou não. Eu posso quiser até dizer, olha, uma vez por mês eu posso dar aula para a classe, porque voltar a ver os irmãos, minhas crianças, meus meninos. Hoje não falei meninos e meninas, né? Meu Deus. Meninos e meninas, tudo bem? Agora eu fico chateado com o seguinte, e os internautas, que aqui é a minha classe presente, e a classe virtual, né? Sabe que eu estou chamando também de meninos e meninas, né? Sejam bem-vindos, vocês todos, certo? Domingo passado eu não pude vir por causa da cirurgia da vista, e eu assisti pela internet. Já interessou a vista ali, não? Eu operou, faz 15 dias. Tá bem? Tô bem. Tá enxergando aqui? Não, ainda não estou muito bem, porque eu estou com óculos 100 grau ainda. Ah, é? Mas então eu fico meio assim. É, só Mas eu assisti. assistiu e deu? Você pegou Eu direitinho? vi a dona Josina falando do capítulo 3 de... Pega direitinho? Perfeito. Porque a internet tem um negócio assim, eu tenho assistido alguns programas, inclusive daqui. Às vezes aqui, minha esposa assiste a ver o culto daqui à noite, ou lá da igreja de Pinheira, onde nossos filhos estão. Mas tem um negócio, às vezes está no meio do sermão, sobe. Não sei se é daqui, se é de lá, se é congestionamento. É verdadeiro. Porque lá na igreja de Pinheiros, que todo domingo tem mais de 500 pessoas conectadas no programa lá. Aqui não sei quantos, tem algumas pessoas. Mas se eu ver que a coisa congestiona, acontece isso. Aí o pastor, estou pregando, eu estava pregando aqui, minha esposa assistindo, depois ficou parado lá. Às vezes você está parado, mas a voz continua normalmente, mas às vezes não, para tudo. Então, isso pode ser a geração de imagem está fraca, os aparelhos estão fracos para isso, tem fumada. Então, haja muito congestionamento, acontece isso. Não é a mesma coisa, viu? Aconteceu uma vez só. É? A tela negra e voltou. Às vezes volta, sim. Às vezes volta. Eu posso continuar a aula? Não posso? Pode continuar. Ah, que bom. Onde eu parei aqui, na verdade? Então, os judaizantes queriam já inculcar. É isso aqui mesmo, parei aqui mesmo. Os judaizantes, os defensores das leis, eles queriam inculcar na cabeça dos novos crentes a ideia de que a observância da lei os tornariam cristãos melhores. Então Paulo diz, pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Queria fazer com o título lá. Eu não voltei isso aí, porque a primeira aula disse isto, né? Eles queriam transformar. Enquanto não houve conversão de gentio, está tudo bem. Mas chegou lá, começou o gentio, mas vocês não podem se converterem. O que eles queriam dizer, na verdade, é assim, vocês não podem converter a salvação para os judeus. Gentios se convertendo? Então o que eu queria? Você se converteu, então você precisa se circuncidar. Não, circuncisão é coisa do judeu. Eu sou cristão. Lembra que Paulo falou lá de Tito, a primeira lição que eu dei aqui, sobre Tito? Eles queriam circuncidar Tito quando chegaram em Jerusalém. Ele disse, meus irmãos, meu ministério, tanto que o ministério de Paulo, era da incircuncisão. De Pedro, João e Tiago, era o ministério da circuncisão entre os judeus. Sim, você é judeu, precisa se circuncidar, é lei judaica. Mas o gentio se convertia, os judeus queriam transformar o gentio em judeu em primeiro lugar. Porque o que transformava uma pessoa em judeu, uma pessoa em judia, né? Era a circuncisão. A criança podia nascer de um pai judeu, a mãe judia, enquanto ele não circuncidasse ao 8º dia, ele não era nada.
Não era judeu, não era brasileiro, não era americano, não era nada. Depois que ele se circuncidava, se identificava a sua nacionalidade. Então, o que acontecia é o seguinte, todo judeu tinha que circuncidar-se. Nós vemos lá o caso de Moisés, que teve que circuncidar depois de velho, e outras coisas assim, porque a pessoa incircuncisa desagradava a Deus. Porque era ordem para o povo judeu. Mas o gentio não tinha nada com aquilo. Era outra coisa. As leis para o povo judeu não eram para os gentios. Então, o que os judeus queriam? Transformar o gentio primeiro num judeu, circuncidando, e depois ser um cristão. E se não fosse aquele concílio em Jerusalém que decidiu esse assunto, nós não teríamos hoje o cristianismo, nós teríamos hoje o judaísmo. Não existiria o cristianismo no mundo. Mas o que é da reunião e a intervenção de Deus, é claro, nós temos hoje o cristianismo, o judaísmo. Então, aqui, vamos continuar aqui. Paulo, então, declara que, sob a graça, os crentes são filhos de Deus. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos, de sorte que já não és escravo, porém filhos. E sendo filho, também herdeiro de Deus. Paulo declara que, sob a graça, os crentes não são mais escravos. Os crentes são filhos de Deus. Por quê? Recebeste a adoção de filho. Então, aqui está, como eu disse, aqui está uma outra doutrina bíblica muito importante e consoladora para o crente. A doutrina da adoção. E como vocês sabem que eu gosto bem de usar o nosso símbolo de fé para defender essas doutrinas, olha o que diz a nossa confissão de fé, no capítulo 12, sobre a adoção. Acho que hoje tem um pouco mais de tempo, né? Olha aí, presta atenção. A todos que são justificados, Deus se digna fazer participantes da graça da adoção em e por seu Filho Jesus Cristo. Por essa graça, eles são recebidos no número e gozam a liberdade e privilégio dos filhos de Deus. Têm sobre si o nome de Deus. Recebe o espírito de adoção. Têm acesso com ousadia ao trono da graça. E são habilitados a chamar Deus de pai, pai, paizinho ou papai. São tratados com piedade, protegidos, providos, corrigidos por Ele, como por um pai. Nunca, porém, abandonados. Graças a Deus. Mas selados para o dia da redenção. E recebe a promessa como herdeiros da eterna salvação. Essa é a posição do salvo, depois de adotado por Deus. Você é adotado já? Não? Tem algum com dúvida aí ainda? Isso aqui é a definição da nossa confissão de fé. A confissão de fé faz parte do nosso símbolo de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a Bíblia, confissão de fé, catecismo, os catecismos. Então eu gosto de fazer sempre essas duas coisas juntas, porque aqui são os nossos símbolos de fé. A Igreja Presbiteriana do Brasil, lá no Conselho de Westminster, né? Você sabe que eu estive na Catedral de Westminster? Andei lá por dentro tudo, alguns anos atrás, lá em Londres. Né? Eu estava procurando lá o túmulo, porque lá o castelo de Westminster, na verdade, é um cemitério, né? De modo geral. Tem um templo enorme lá, onde faz os casamentos dos reis e tudo, mas onde estão lá os corpos desses homens importantes que morreram. Eu estava querendo encontrar aquele que trabalhou lá, Davi Livingstone. Está lá, o corpo dele está lá. Quando ele morreu lá na África, os africanos arrancaram o coração dele e guardaram na África. Mas o corpo dele veio para o castelo de Westminster. E lá tem todos esses homens importantes da história, estão lá, como múmia, guardados lá dentro, não é isso? E passei lá umas 2 horas visitando lá, vendo tudo aquilo lá. Coisa maravilhosa, viu, do castelo lá. E lá nesse aí reuniu-se um congresso de teólogos por vários anos que fizeram a confissão de fé, nossos catecismos, que é o nosso símbolo de fé
que é adotado como símbolo de fé da igreja no Brasil. Se você não tem uma confissão de fé, compre. Isso não custa caro, não. Aí tem para vender, parece, viu? Não estou fazendo propaganda, não vou ganhar nada com isso. Mas aqui estão realmente todo o resumo daquilo que, como presbiterianos, como igreja reformada, nós cremos. E os catecismos, aqui é o breve catecismo. E tem o catecismo maior. E o catecismo de doutrina cristã, que é para criança. Faz parte do nosso símbolo de fé. Posso continuar? Então, assim, adoção, confissão de fé, nós já lemos aqui. O que se diz então aqui? Somos filhos de Deus. Qualquer filho? Ainda estão debaixo de escravos? O que o texto diz até agora? Você pode responder essa pergunta. Nós fomos filhos de Deus. Que tipo de filho? Filhos adotivos, filhos adultos. Adultos, com os direitos aos nossos, a tudo, porque o criança lá não tinha direito. Então, assim, falou, filhos adotivos, né, por Deus, herdeiro de Deus. Essa palavra vem do relacionamento familiar. Justificação, que é a nossa doutrina da semana passada, 15 dias, refere-se aos tribunais. Uma pessoa comparece diante do tribunal, ele é acusado, outro defende, depois o corpo de jurado toma a decisão, depois o juiz diz, eu justifico. Esse homem cometeu o pecado, mas eu vou justificá-lo. É o que aconteceu conosco. Deus nos justificou, nos viu que nós éramos pecadores, miseráveis, não merecíamos nada, merecia a condenação dele, mas ele resolveu, pelo seu amor, seu ato livre e espontâneo, nos justificar. O que significa justificar? Tornou você inculpado. Você já pensou nisso, meu irmão? A gente podia dar graças a Deus mais vezes, né? Deus é bom. Deus nos justificou, declarou você sem culpa. É isso que nos leva a ser grata. Deveria ser mais que isso somos, né? É? Quem viu o sermão do Silas Malafaia onde? Deus é bom. Ele ficou menos 10 minutos falando, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Aí começou a enrolar a língua. Deus é bom. Diz que falou língua estranha, né? Perguntar o que é, não sabe o que é isso. Mas que maneira é verdade, gente. A gente começa a imaginar a Bíblia está cheia de expressão, Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Ele olhou para nós e disse, eu vou justificar você. Porque ele quis. Olhou para mim e disse, Abel, você é um pecador. Você merecia ir para o inferno. Mas eu vou declarar você justo. Uma declaração de Deus. E a adoção? Além de nos declarar justo, ele nos tornou nosso seu filho. Para quê? Para que fôssemos herdeiros dele. Não um filho qualquer. Um filho herdeiro. Claro, a natureza divina. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou no final dizer sobre isso, e dou tempo, né? Nós, como igreja, como a graça nos torna descendente de Deus. Temos um pai, Deus. Quanto a lei não tem pai. Bom, adoção. Aqui está. O preço, sendo filhos, também somos herdeiros. E o preço da redenção, quanto custou? Para nós não custou nada. Quanto custou? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sob a lei, a fim de receber essa adoção de filho. Qual o preço da nossa redenção? Da nossa adoção? A morte de Cristo. O sangue do Cordeiro, muito bem. É que nos dá o direito de comunhão e de intimidade com Deus, como herdeiros dele. A lição apresenta aqui alguns contrastes entre o que é filho e o que é servo. O filho aqui é representado pela graça. E o servo é representado pela lei. Então ele diz, o filho, a relação entre um e outro. O filho tem a mesma natureza do pai. O servo, não. Está na sua lição isso aí, né? O filho tem um pai. O servo tem um senhor.
O filho obedece por amor, o servo obedece por medo. O cara cumpria a lei por medo. O filho é herdeiro e rico, e o servo é pobre. O filho tem direito, privilégios e deveres, o servo tem só obrigações. O filho, lembra que filho é a graça, viu, gente? E o escravo e o servo é a lei. O filho tem futuro e provisões garantidos. O servo não tem perspectiva de amparo no futuro. Assim vivem os que estão sob a lei. Exatamente. Mas só quando eu vou pegar, Paulo separou uma coisa da outra, daqui a pouco, se der tempo, eu vou entrar nessa questão aqui. É exatamente isso aí. Exatamente isso aí. A vida cristã é vida de filhos. Somos filhos e não escravos. Versículo 7. De sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filho também, herdeiros de Deus. Você pensou a herança que você tem para receber um dia? Do Deus rico, que é Senhor de todas as coisas? Fazendo parte dessa herança perante Deus. É muito interessante, né? Outrora vós erais escravos, agora vós sois filhos. Note bem a expressão do versículo 8 e versículo 9. Antes e depois. Antes nós éramos escravos. Leia o versículo 8, por favor. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a Deus que, por natureza, Não são, adoravam a Deus que não eram eus. Agora, Reinaldo, leia o versículo 9. E conhecendo a Deus então agora. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Ele, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar. Vocês foram libertos, quer voltar? Quer voltar? Para a liberdade que vós fosse livres. Permanecer, pois, firme na fé. Não vos desvieis. Não submetais de novo ao jugo de escravidão. Aqui nesses dois versículos está o antes e o depois. Antes éramos escravos. Não conhecíamos a Deus. Agora conhecemos a Deus e dele somos conhecidos. E Paulo diz aos crentes da Galácia, se agora vocês são filhos, por que voltais de novo à vida de escravidão? Era o perigo que Paulo via naqueles crentes. Agora, do versículo 12 até o 20, Paulo, então, mostra aqui seu amor pelos crentes. Não vamos ler, você pode ler alguns versículos depois aqui. Versículo 15, o que ele diz aí? Versículo 15. Que é feito, pois, da vossa situação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Paulo está falando aqui do amor que a igreja tinha para com ele e que ele tinha para com os irmãos. No versículo 19, ele coloca-se como o pai dos crentes, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores do parto, Até que Cristo seja formado em vós. Você sabe que ele fala de uma coisa interessante aqui, uma das marcas do falso mestre, naquele tempo e até hoje, sabe o que é? É que eles tentavam atrair convertidos. Os legalistas, eles tinham como missão, uma missão chamada missão de proselitismo. Os legalistas tinham como missão atrair aqueles que estavam ensinados na graça, atraído para serem deles. Versículo 17 e 18, leia, por favor. Reinaldo, você está aberto para ler. O que é obsequiar? O que é obsequiar alguém? Oferecer um presente, alguma coisa, né? Então, os que vos obsequiam, é isso aí? E oferecem favores, pode ler, não. os que vos obsequiam não fazem sinceramente, Olha aí. mas querem afastar-vos de mim, para que
18 também. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente ou convosco. Pode ler o 19 também, por favor. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Expressão interessante, né? Ele os criou, a expressão que ele os criou com a mensagem do Evangelho. Como fosse a mãe grávida dando à luz um filho. Ele diz, eu estou sofrendo as dores de parto de novo, estou criando vocês de novo. É interessante isso aí, sabe? A gente não pode parar muito nisso aqui do tempo. Mas jamais, outra coisa, então isso aí eram os judaizantes que tinham uma missão que hoje existe no meio das igrejas. Como se diz, é pescar no aquário. É isso mesmo. Então, os que eles tentam atrair convertido para si. Mas já ouviu o primeiro sinal? Mas trabalham, mas jamais trabalham para a conversão de pessoas para Deus. É a chamada obra de proselitismo. É o que traziam, como acontece às vezes hoje. São os que roubam o coração de pessoas crentes para a sua igreja. Tentam roubar o coração das pessoas para seguir o que ela quer que siga. Agora é bom lembrar o seguinte, a igreja só cresce, isso foi uma preocupação que eu tive muito no meu ministério, sabe? A igreja só cresce quando leva pessoas a Cristo. A obra de proselitismo não é crescimento numérico do cristianismo. A obra de proselitismo não é crescimento numérico dos salvos em Cristo. Por quê? Enche uma igreja enquanto se esvazia outra. Por isso que Paulo disse que eu prego o evangelho não aonde alguém já pregou. Mas é isso que acontece. Agora, é claro que a pessoa, eu me lembro daquele quantas vezes eu recebi gente de outras igrejas, chegou aqui, reverendo, nós queremos transferir para cá. E você, não pode transferir, não, venha, sejam bem-vindos. Nós estamos falando no público, assim, ó, a minha igreja está lá, vai lá, não, isso aí é proselitismo. Então, sempre as pessoas que vieram de outra igreja foram muito bem recebidas em nosso meio. Mas, na verdade, não é função nossa isso. É claro, se alguém se sinta bem, eu me lembro uma ocasião que o pastor da igreja, congregação... Alegria no céu quando um pecador se arrepende. Eu me lembro que o pastor da igreja conservadora aqui da rua Dirceu, ele um dia me ficou bravo comigo, porque lá vieram o Adalto com a família para cá. O Adalto foi daqui, solteiro. E veio depois com ele, com a esposa, com 3 filhos, né, para cá. A Margarida Brandão, você lembra dela? A mãe dela, não sei quem mais, vieram todo ao mesmo tempo, sair da guerra lá e vieram para cá. Eu não fui buscar ninguém lá, não. Eu não fui nem pregar lá. Mas ficaram sabendo da igreja aqui, vieram visitar a igreja, como acontece hoje. Não é verdade? Pessoas vêm, serão bem-vindas, mas a missão da igreja não é esta. Nossa missão é pregar o evangelho porque não converteu ainda. Trazer para Cristo. Então, essas pessoas que vêm, se unam a nós. Uma expressão que eu usava muitas vezes aqui, quando eu recebia novos membros. Que você venha para trabalhar e não dar trabalho. O trabalho já tem bastante aqui, né? Então, a missão é essa. Aqui Paulo inventou esse tipo de problema. Essa expressão aqui, que os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar. Aquele que oferece presente, eu te chamo, de atenção, que é carinho, trazendo você para a ideia dele, eles não têm boa intenção. Está escrito aqui. Então, a igreja só cresce quando leva pessoas a Cristo. Porque a obra de proselitismo não é crescimento numérico do cristianismo. Porque enche uma igreja enquanto se vazia outra. A ordem é buscar os perdidos. Muito bem, eu tenho que encerrar agora do versículo 21 até o 31. Eu resumi isso aqui. Agora vem aquilo que a dona Olinda está me cobrando lá. Sabe que Paulo falou lá de Agar, etc. Tem alegação de novo? Não vão ler o capítulo 1, 21 até o 31. Vão ler aqui, que eu vou citar aqui algumas coisas dele. Então, Paulo usa aqui, novamente, a figura histórica da família. E ele usa exatamente a sua família. Do versículo 21 até o 31,
que está escrito aí? Sara e Agar, alegoria das duas alianças. Então aqui, Paulo usa a figura histórica de Abraão e sua família, fazendo uma alegoria entre a lei e a graça. E ele apresenta os pontos de paralelismo e de contraste entre a comunidade judaica, religião legalista, e a comunidade cristã, sistema da graça, usando Agar e Sara como exemplo. Vamos começar a ler então agora. Agora para ler. Versículo 22. Você leia o versículo, eu vou comentar alguma coisa aqui. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, da mulher escrava e outro da livre. Note bem, Agar é a escrava. Sara é a livre. Muito bem. O filho de Agar é quem? E o filho de Sara é? Versículo 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Qual a diferença dos pais disso aqui? Porque o nascimento de Ismael foi normal. Embora Abraão tinha idade, mas Agar era jovem. Não houve nada, não houve nenhum milagre no nascimento aqui, nascimento nenhum. Nada sobrenatural. Muito bem. Eu estou com um gato aqui dentro, miando aqui dentro do meu peito. Tá, aqui. Então, olha o que ele diz aqui. Nascimento natural de carne. Ismael nasceu naturalmente, né? Que quando a Sara disse, olha, eu não posso ter filho, tinha filho com a minha serva, isso era comum naquela época. O patrão podia ter filho com todos os empregados da casa, era lei, né? Não havia nada errado nisso. E Abraão, quando Sara sugeriu, ele, tá bom, vamos fazer isso. Né? Ele acatou logo a ideia, né? O cara era sem vergonha também, viu? Então, ele aproveitou logo, foi lá, e nasceu então Ismael, que foi terrível, não? Um dia que eu pregava, eu dizia o seguinte, todos nós temos, às vezes, há muitas famílias que têm um Ismael na vida, né? E é só tropeço, é só problema. Hoje Oh, meu Deus do céu. Então, o nascimento o de Ismael foi natural. Agora, o nascimento sobrenatural, pela promessa, o nascimento espiritual de Isaac. Porque Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90 anos. Você esperava um casal desse filho? Então, nasceu Isaac por quê? Deu o segundo sinal já, velho? Não? Já? Eu não ouvi, não. Então, não, já deu, sim, o diácono já deu. Eu estou encerrando aqui. Eu estou encerrando, eu não gosto da hora, mas... Então, o de Ismael foi natural. O de Isaac foi milagrosamente. Outra coisa, versículo 24, quem lê? Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Muito bem. Esta é Agar. Isso. Então, Monte Sinai refere-se à lei que jungia o povo, era a escravidão, representada por Agar. Versículo 25. Tem que ser rápido, nosso tempo terminou. Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, e está em escravidão com seus filhos. Isto. Então, olha bem, o Monte Sinai, representado por Agar, e Jerusalém terrena, versículo 25, só leu agora, né? E Jerusalém celestial. Versículo 25 ainda, servidão do legalismo, Agar. E versículo 26, o que fala aí? Isto. Quem representava Jerusalém livre? Sara, que representava a graça. Versículo 27. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, e não dá luz, exulta e clama, porque não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que as das que têm marido. Há 2 coisas aqui. Uma gerou poucas pessoas. Quem foi? A lei, representada por Agar. A outra, descendentes abundantes como a areia da praia. Quem foi? Sara. Versículo 29.
Elemento perseguidor e perseguido por amor. Perseguidor, descendente de Agar. Perseguido por Cristo, descendente de Sara. E a expulsão final. Leia o versículo 30. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da... Expulsão final, Agar. Herança, posse gloriosa, Sara. E finalmente, 31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, mas sim da escrava. Legalismo escravizador, vindo por meio de Agar. E graça e liberdade por meio de Sara, Cristo. Por que eles tiveram filho nessa idade? Porque era promessa, né? Pois não. Nós vamos... Então, os irmãos, desculpa, eu não gosto de passar do horário, mas às vezes eu se mudar esse horário aí, viu, Isaac? Eu não estou escutando horário, ou então mudar o meu aparelho aqui de ouvir, que eu estou escutando mais horário. Eu escutei um só, mas obrigado por tudo. Eu vou dar um avisinho só. Tem um aviso, por favor. Tá ouvindo? Tá, né? Terceiro sábado, é isso? Vocês me corrigem, viu? Não sei a data, porque eu não olhei ainda. Terceiro sábado de dezembro é a nossa confraternização. Confraternização da classe. E foi escolhido que nós viéssemos aqui à tarde para assistir um filme. E a Cida deu a opinião que fosse Prova de Fogo. Nós ainda não tivemos mais segunda ou terceira opção. Então, até agora, nós vamos assistir Prova de Fogo, terceiro domingo de dezembro, e já encontrei as pessoas que vão fazer sábado, tá vendo? Me corrige. Terceiro sábado, e já encontramos as pessoas que vão fazer as pipocas, e já falamos com os meninos que vão passar o filme, só falta encontrar o filme. Não percam. E vocês que são recém-chegados na igreja, que fizeram profissão de fé, nós estamos convidando para a vigília dia 29, agora, sexta-feira. Venha conhecer mais um ministério da igreja que é feito aos bastidores, nos bastidores. Vocês ainda não conhecem esse ministério. Nós vamos ter a vigília às 9 horas, né? Sexta-feira dessa semana, correto? Promovido pelo Ministério de Oração. A promovido pela classe é terceiro sábado de dezembro.